que este é o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo, depois que ele se transformou em Paulo, né? Aliás, aqui ele ainda não era chamado Paulo, mas ainda era Saulo. Aqui diz que logo ele pregava na sinagoga. Imagina uma pessoa recém-convertida já sair pregando. Foi o que aconteceu com ele. Na realidade, ele já era uma pessoa entendida na Bíblia, mas no Velho Testamento. Ele sabia do Messias, ele sabia que estava sendo profetizado, que Jesus viria, não Jesus, né, mas o Cristo. Não sabia que era Jesus ainda. Era o nome o Cristo, que quer dizer ungido. Ele sabia de todas as promessas que tinha lá no Velho Testamento a respeito de Jesus, como que era Deus e tal. Tudo a respeito de Deus ele sabia. Ele só não sabia quem era Jesus. Já tinha vindo. Jesus já tinha vindo, mas ele não tinha revelação. A questão é revelação. Nós falamos aqui sobre isso no domingo, né? Sobre esta revelação, que a questão de tudo do Evangelho é revelação. Amém. O livro de Apocalipse começa no capítulo 1, versículo 1, começa falando revelação de Jesus Cristo. Revelação. E quando Saulo se encontrou com Jesus lá na estrada de Damasco, este Saulo perguntou: quem é, Senhor? Ele perguntou: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois que ele falou: eu sou Jesus. Quer dizer, nesta hora ele teve revelação, porque ele conhecia Jesus de ouvir falar. O Jesus Nazareno, que fazia milagres, até que ressuscitava a morte. Ele sabia muito bem quem que era, mas ele não tinha revelação de quem ele realmente era. O Filho do Deus vivo, o Cristo. Assim como Pedro, né, que nós falamos lá na casa do Bruno ontem, na célula do Bruno. Pedro teve a revelação de Jesus. Todos os discípulos, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus era filho de Maria e José, eles sabiam que Jesus fazia sinais e maravilhas, que tinha ressuscitado Lázaro. Quando ele mandou os 70 lá para preparar o caminho para eles, Jesus volta perguntando: quem eles dizem que eu sou? A pergunta de Jesus foi essa, né? Eles voltaram todos felizes, alegres, porque: Senhor, nós colocamos a mão sobre os enfermos, eles são curados, sobre os demônios nos submetem. Jesus disse: olha, não se alegra com isso não. Eu vi Satanás caindo do céu, ele disse, mas se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é a sua alegria. E aí Jesus falou assim: mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem eles dizem que eu sou? Então a ideia é fazer o nome de Jesus conhecido. Amém. E aqui nós vemos mais uma vez isso. A ideia é que o nome de Jesus seja conhecido, e a pessoa de Jesus, a revelação de Jesus. Porque saber que Jesus é filho de Maria, o mundo inteiro sabe. O mundo inteiro sabe, entre aspas, né? Porque tem gente que nunca nem ouviu falar o nome de Jesus. É verdade, tem mesmo. Mas a maioria dos crentes hoje sabe tudo sobre Jesus, mas não tem revelação. Jó, quando orava, questionando a Deus e tal, aquela coisa toda. Tinha uns discípulos, sabe? Então, Ele era discípulo e achava que ele veio para condenar e não, os próprios discípulos não sabiam quem era ele, verdadeiramente. Demorou para cair a ficha. Só depois que ele morreu e ressuscitou foi que caiu a ficha. Mas enquanto isso não aconteceu, ainda os discípulos que eram chegados dele estavam em dúvida ainda, né? Então a questão é: você tem que ter revelação de quem é Jesus. Você ter conhecimento só na mente, irmão, não vai te levar para o céu, não vai te levar para lugar nenhum, não vai mudar a sua vida. Você vai ser aquela mesma pessoa, aquele mesmo crente de domingo, talvez uma pessoa até rancorosa, uma pessoa rabugenta, mal-humorada, que não se dá bem com as pessoas, que não sabe, vai para a igreja, vai observar as irmãs, vai observar os irmãos, vai observar o sapato dos outros e tal, e tudo mais, mas não tem revelação.
que é o que faz a diferença. Então Pedro teve revelação de Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque quando Jesus perguntou quem ele diz que eu sou, a resposta, Senhor, é que alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é João Batista e ressuscitou dentre os mortos, outros que o Senhor é Elias ou um dos profetas. Quer dizer, ninguém tinha revelação de quem era Jesus. Sabia que ele era Jesus, que o pai dele chamava José e que a mãe dele chamava Maria. Sabia que ele era bom, que ele ressuscitava, que ele curava, que ele dava pão e peixe para os outros. Disso todo mundo sabia. Mas Jesus se preocupou em saber quem eles dizem que eu sou. Essa é a questão. Aqui está o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. Foi aqui que Jesus disse: sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Porque quando eles responderam isso, Jesus perguntou para os discípulos, trouxe a responsabilidade para os discípulos: e vocês então? Já que eles não entenderam, vocês entenderam? Quem vocês dizem que eu sou? O carpinteiro, filho de José. Você não é aquele que faz mesa, cadeira, que vai lá na floresta, corta, derruba árvore e faz trabalhos de madeira? Não é você, Jesus? Eu conheço seus irmãos. Isso, de madeira e tal. Eu conheço seus irmãos, Tiago, quem mais quer? André. Conheço seus irmãos, suas irmãs. Era assim com ele, é uns 5 fora ele. Eu não lembro o nome. Os seus irmãos, eu conheço todo mundo. Não, vocês não entenderam. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí todos ficaram calados e Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, quer dizer, filho de Jonas, Pedro, porque não foi ninguém que te revelou, não foi carne, não foi sangue, não foi nada, foi o próprio Espírito Santo, foi Deus que te revelou. E sobre esta pedra, tu és pedra. Ele falou assim, quando ele falou assim: tu és o Cristo, Jesus falou assim: pois eu também te digo, tu és Pedro. Quer dizer, você teve revelação de mim, que eu sou o Cristo, então eu te digo, tu és pedra. Pedro quer dizer pedra, Como você teve revelação de quem eu sou, eu vou te dizer quem você é. Você é pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer, o que nós somos? Pedras vivas. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas na construção do templo de Deus. Então, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre este entendimento, sobre este conhecimento de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. É aí, é a partir daí. Irmãos, não existe outra coisa. A igreja que se é edificada sobre qualquer outro fundamento está fora. Não subsiste. Exatamente. O fundamento é Jesus Cristo. E nós temos que estar fundamentados nisso aí, nessa revelação de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, os fariseus e tal, os religiosos. Mas ele é o Cristo, essa é a revelação. Ele teve esse entendimento. Estavam falando lá na casa do Bruno ontem sobre a mulher samaritana, que Jesus conversou tanto com ela, e depois de muita conversa, Jesus fala assim: se você soubesse quem é que está falando contigo. Foi anteontem, exatamente, na tua casa lá, Marcelo. Então Jesus fez revelação para ela, que ela tinha 5 maridos, e agora estava com um que não era dela e tal, aquela coisa toda. E aí ela: vejo que tu é profeta. E aquela conversa vai, mas ela pensou assim: é um profeta, Porque ele teve revelação de quem eu sou, é um profeta. Aí Jesus falou assim: eu tenho revelação de quem você é. Agora, se você tivesse revelação de quem eu sou, você ia me pedir, eu ia te dar água viva, e essa água ia te levar para a vida eterna. Só que ela não teve esse entendimento até então, mas depois ela teve. Quando ele disse que ele era o Cristo e tal, ela creu, Mas a ideia principal é a revelação de Jesus Cristo. Quem é Jesus?
como eu disse, saber quem Ele é humanamente, todo mundo, entre aspas, que conhece a Bíblia, sabe. Mas nem todos que conhecem a Bíblia têm revelação de quem é Jesus verdadeiramente. Jeová mesmo, eu estava ouvindo ontem, eles acreditam que é o filho, não o pai. Isso. Porque ele só lê a parte que ele fala que eu sou filho, mas porque ele, como homem, ele se diz filho. Isso. Mas aí quando ele sobe, ele se faz pai, né? Então, mas nós sabemos que Ele é o próprio Deus, né? Encarnado, verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a revelação de Jesus Cristo É mais caso que o líder dele, né? Não consegue ter a revelação dele falando dele carnalmente, quando ele se tornou como homem e ele na plenitude. Ele não consegue, porque tem as fases que ele fala. Ele não toma a glória de Deus quando ele está. Isso depende do contexto. Eles não vão para o contexto, eles ficam só no versículo. Ele lê aquele versículo e generaliza. Isso não é verdade, né, Francisco? Ainda bem que você é um homem inteligente, cheio do Espírito Santo. Amém. Conhece a verdade e não se deixa enganar por essas mentiras do diabo, né? Eu sei, glória a Deus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então é interessante que aqui no versículo 20, ele diz: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Qual que era a pregação de Paulo? Cristo, e que este é o Filho de Deus. Você não precisa, irmão. Muitas pessoas pensam, ainda ontem eu estava conversando com um amigo meu, e eu perguntando para ele, falando para ele ali e tal, falei, abre uma célula, né? Não é da nossa igreja não, mas um grande amigo meu, de muitos anos, tal, tá meio assim perdido, né, na fé e tal. Eu falei, não, irmão, abre uma célula, fica em comunhão com as pessoas dentro da sua casa, ou na casa do vizinho e tal, porque ele se mudou para muito longe da igreja que ele era. Então ele perdeu assim um pouco o contato com a igreja. Eu falei, irmão, não fica preso em prédio não. Igreja são as pessoas. Então, faz uma célula aí na sua casa, ou senão vai na casa do vizinho e tal. Mas é importante você se reunir como igreja, né? Porque igreja somos nós e tal. E falando assim, aí quando eu falei, uma célula, eu falei assim, não, para mim fazer isso, eu preciso de ter muita Bíblia, né? muito conhecimento bíblico. Mentira do diabo, isso é falácia de Satanás. Não precisa não. Por que até hoje ele não tem? Hã? Devia já ter. Pois é. Por que Mas o próprio Espírito Santo é que ensina, Pedro. Então, exatamente. É bom você, é claro que o crente tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Mas irmãos, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a revelação de Jesus Cristo, basta você falar assim, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Não vai vir assunto, a pessoa tem medo de um assunto que ele não sabe, mas Deus me permite um assunto que ele não vai saber. E outra coisa, você não precisa se preocupar em querer responder tudo não, que ninguém sabe de tudo não. Ninguém sabe de tudo não, você está querendo se enganar então. Se você pensa que você sabe tudo, já pecou, já errou, aí você não sabe de tudo. Então o que acontece? O que eu preciso ter, meu irmão, a revelação. Quem é Jesus? É o Filho do Deus vivo. Nele está toda a plenitude de Deus. Ele é o Salvador, ele é o profeta, ele é aquele que foi profetizado nos profetas antigos e tal. É Jesus, é o Salvador. É dele que eu preciso. Nele está a minha salvação. Dele vem a minha esperança, vem o meu sustento. Se eu tivesse esse entendimento, irmão, não preciso de mais nada não. Eu tenho que ter só esse conhecimento para eu poder falar para as pessoas. E aqui diz que logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Ele não falava assim, 7 passos para você ser bem sucedido na vida. Não era essa a pregação dele. Se você quer ter os seus relacionamentos abençoados, então eu vou te dar aqui 10 maneiras para você conseguir isso. Não, pregava a Cristo. Cristo, que este é o Filho de Deus. É a nossa pregação. Não precisa inventar moda não. Eu preciso falar de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. E aí continua o verso
21. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha só, a pregação dele consistia nisso, provando que aquele era o Cristo. A ideia de Paulo era essa. E ninguém ia poder falar que ele teve um encontro pessoal. Aí é por isso que nós temos que ter revelação, porque se você tem revelação, pode vir testemunho de Jeová, pode vir quem for falar que não é, ninguém vai te convencer, irmão, porque você teve um encontro pessoal com ele. Amém. Você se encontrou com ele e ninguém vai te tirar isso, ninguém vai te roubar isso. Eles podem te chamar de doido e te levar para internar no manicômio, né? E você, hospício, pronto, melhor dizendo, né? E você vai continuar ali, mas ninguém vai tirar isso da minha mente, da minha memória, do meu entendimento. Eu me encontrei com ele, eu falei com ele, eu vi, olhei nos olhos dele, eu tive entendimento. E como eu estava falando de Jó, no final das contas, Jó disse: ah, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Teve revelação, teve entendimento, teve compreensão de quem ele era. E Tomé, se eu não ver, eu não creio. Está aqui, Tomé, vem ver. Viu lá os cravos, né? As marcas do cravo do lado. Agora sim eu vejo, né? Entendeu, compreendeu, porque teve revelação. Ele não andava com Jesus. E andava, né, irmãos? Conversava, ele duvidava. Então, por isso que Jesus disse: ó, porque você viu, você creu. Então, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Amém. Glória a Deus. Por isso, por causa da fé, da revelação que nós temos. Sobre os magos sabiam de Jesus. Como que eles sabiam? Não penso que eles adivinharam, né? Mas que não, diz que o Daniel era chefe dele na época lá que eles não conseguiram mudar lá o rei. Ele não deixou o rei matar ele, né? Mas ele colocou ele como chefe. E ele falava sobre Jesus porque eles matam. Por isso que ele sabia. Foi passando de mago para mago, porque na época de Daniel foi muitos anos antes, né? Outras gerações vieram, mas foi a semente, foi passando. Olha lá, sinal, vamos seguir aqui. É verdade. Eles tiveram mais entendimento do que muitos, né? Aí aqueles discípulos, e os discípulos que estavam indo para Emaús também, mesma coisa, né? Jesus estava com ele andando e tal. O que foi? Vocês estão meio tristes, estou vendo vocês estão de cabeça baixa. Mas só tu que não sabe da novidade. Os discípulos falam para Jesus, sem reconhecer quem ele era. Tu não sabe não que o nosso profeta, que a gente esperava que era o Filho de Deus e tal, que ia nos salvar, morreu lá, já tem 3 dias. Já se faz 3 dias, está morto. E isso, e caminhar naquela estrada, e foram conversando, e conversa vai, conversa vem. Aí chegaram em casa: fica aqui com a gente, já é tarde e tal, repousa aqui com a gente e tal. Aí então tá bom, vou entrar. Quando Jesus murmurava, né? Conversava, murmurava tanto que não olhava nem no rosto dele. E isso, nunca nem olhou para ele. E aí quando Jesus partiu o pão que deu para ele, Jesus subiu. Puf. Aí eles olharam para o outro. Bem que o nosso coração queimava quando ele falava das palavras de Deus. Então quer dizer, era Jesus. E o que faz a diferença, irmão, é você ter revelação. Amém. Compreender, como eu disse, muita gente que hoje é crente não tem revelação de Jesus. Eu vejo que não tem porque eles condenam muito o outro. E o que Jesus mais recriminava era o que queria condenar. Que fala que eu não vim para. Eu já estou todo condenado, eu vim para salvar. A missão dele era essa. A missão dele era até voltar, né? E alguns crentes convertem, fica sabidão e só condena.
Então o que o apóstolo estava pregando era provando que aquele era o Cristo, que aquele Jesus, o filho da Maria, o filho de José, o irmão do Tiago e dos outros lá que eu não lembro mais o nome, era o Cristo, aquele fazedor de mesa, fazedor de cadeira, de banco, de barco, aquele que trabalhava com a madeira, né? Ele era o Cristo, ele era aquele que tinha sido profetizado. Ele teve esse entendimento. Antes ele não tinha. Ele matava as pessoas que pregavam no nome dele. Mas quando ele teve o entendimento, ele foi morrer por ele. O que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, é ter revelação de quem é Deus, quem é Jesus. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então agora de perseguidor ele passou a ser perseguido, né? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele viu o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. É interessante que a partir daqui nós vamos observar que a pregação de Paulo vai ser sempre a mesma, quase sempre a mesma. Qual que é a pregação de Paulo? Não, porque eu quando eu pedi as cartas de autorização aos principais sacerdotes de Jerusalém para ir até Damasco, para poder prender os cristãos e matá-los, e apareceu no caminho uma luz muito forte, e eu caí do cavalo e a luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu respondi: quem és, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus a quem me persegues. E aí ele estava chorando lá, o que eu fui fazer, se lastimando. Aí Jesus vai e fala. Então ele me disse: vai, entra na cidade, que lá eu vou te falar tudo o que você tem que fazer, e eu vou te mostrar o tanto que importa sofrer pelo meu nome. Então a pregação dele sempre foi essa. O que é essa pregação? Testemunho de conversão. Não era outra coisa, era o testemunho da conversão dele. Então muita gente pode falar assim: não conheço nada da Bíblia e tal. Conta o seu testemunho, fala o que Jesus fez. Os meus amigos só falam: meu testemunho é o meu batismo. Pronto. Falo que eu pedi para Deus o meu batismo. Isso é um grande testemunho, meu irmão. Ele não acredita que eu não bebo mais, que eu não como, que eu não. Para que um testemunho melhor que esse é o seu testemunho, você tem que valorizá-lo, não ter vergonha dele, você tem que pôr ele na vitrine. Você tem que pôr ele na vitrine para que todo mundo veja. Todo mundo que conhecia ele antes chega uma maneira e outra vez que diz: quem te viu. Pois é, Querendo ou não, sabe que foi para melhor, né? Às vezes não admite, mas lá dentro sabe. Eu falo, se você fazer igual eu fiz, Deus dê sinceridade, Ele vai te mudar. Claro. Você vai melhorar e vai passar aí. Todos falam. Então, Aí quando ele agora falou, pois é. eu perguntei para ele: o que você acha do Francisco? Ela falou assim: nossa, não tem nada a ver, até parece que ele é outro. Olha, tá vendo? E é mesmo. Nem parece ser outro. Então, Ela sabe que muda mesmo. Claro. Que é outra. irmão, isso é o maior testemunho que existe. A maior pregação que existe é o seu testemunho. Você pode pregar mil pregações aqui, mas se você der o seu testemunho, vai fazer mais diferença do que as pregações. Então fale do seu testemunho, fale como você era e como foi que você se encontrou com o Senhor, a revelação que você teve dele, quem você era e quem você é agora. Você vai observar que no decorrer do livro de Atos, é isso que ele fala sempre. Vai estar sempre falando, ele chega diante do rei, diante de um oficial, diante de qualquer pessoa, é isso que ele vai falar. O testemunho dele, a conversão, e provando que Jesus é o Cristo, que Jesus era o mistério que estava oculto, que Jesus era o ungido. E eles perguntaram para você, vai mudar a história, porque sempre a autoridade usa de perguntar várias vezes para ver se vai
Acrescenta disso. Verdade, a verdade Na não. verdade é uma só. Ela permanece, ela é inabalável. Ela não muda, porque foi um fato. Você não vai omitir os fatos. Só se você não quiser falar alguns fatos. Mas se você quiser, você vai falar sempre os mesmos. Uma coisa Sempre importante igual que ele era verdade. Isso, vai falar sempre. Então vamos ver onde nós paramos. 28? Isso. Então vamos ler o 28, né? Isso. E andava com eles, com os discípulos em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então é interessante que este Saulo, agora Paulo, né, ainda não foi, aqui ainda não fala, vai ter um momento que fala que a partir dele foi chamado de Paulo, mas ele começou a entrar nas sinagogas agora para pregar, né? Em todos os lugares que ele ia, ele falava de Jesus, e os irmãos, discípulos, começaram, esse negócio está errado, isso é uma armadilha, né? Ele está querendo só ajuntar o maior número de pessoas para prender aqui e tal. Esse cara é aquele que é o traidor. Ele tem uma autorização dos principais dos sacerdotes, que são os líderes religiosos, para vir aqui nos prender e levar preso para lá. Então, estou fora, e muitos vão fugir dele. E até os gregos lá de onde ele estava lá começaram a tramar contra ele, né? Mas ele, ouvindo saber, desceu dentro de um cesto escondido, olha. O discípulo só aceitou ele quando ele ditou as palavras de Jesus, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Demorou para os caras acreditarem nele. Aí um só, né? Demorou para os discípulos aceitarem, né? Porque quando eles viram, não, realmente, ele passou por muita dificuldade, ainda. Nós vamos ver isso mais na frente. Então nós paramos aqui no 30, né? Versículo 30. Depois a gente dá continuidade. Vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. O importante de hoje, que foi interessante, né? Que domingo, está lá na internet, eu tenho hoje vindo domingo, está lá na internet a palavra. Nós pregamos aqui domingo sobre o mistério que esteve oculto desde os séculos passados e de todas as gerações, agora nos foi revelado. Qual que é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Quer dizer, a revelação de Jesus. E é o que Paulo estava pregando aqui, ó. Ele pregava Jesus e que este é o Cristo. Este é a mesma coisa, a mesma palavra, carne de cachorro. Então nós falamos sobre isso. Aquele profeta que tinha sido profetizado nos tempos antigos foi Jesus, se cumpriu Jesus. E a pregação de Paulo consistia nisso, Jesus, o carpinteiro, é o Cristo que foi profetizado. Nós temos que ouvi-lo, temos que segui-lo, temos que servi-lo, adorá-lo, Amém. temos que pregar sobre Graças a ele, Deus. temos que propagar o seu Amém. nome, temos que levar esta revelação, este entendimento, esta compreensão para as pessoas. Isso é que tem que consistir a nossa pregação. A missão da igreja é essa, é fazer Jesus conhecido, fazer ele verdadeiramente conhecido, não como nós estávamos. Fazer pessoas entender que ele é o único caminho, Que não existe outro. Exatamente. Hoje, infelizmente, o que se é pregado a respeito, não é nem tanto de Jesus se é pregado hoje. Tira-se da Bíblia algumas passagens sobre bênçãos e tal, né? Como mudar de vida, como ser Eu próspero. estava falando, queira que Jesus já faça, porque nem tipo essas pregações, é tipo aqueles lá, quando Jesus chegava de barco, ele queria pegar, porque não precisava ouvir ele, só de pegar nas vestes já curava e tudo, então ele não queria ficar ouvindo, pegava e tal. Aí ele mandou, fica longe pro barco para pregar. É legal, essa aí foi massa. É igual aquele drive-thru, que quando a pessoa chega e fica no carro, pede um sanduíche lá e é drive-thru que fala, né? Chega lá no McDonald's, você chega lá no carro, espera, eles te dão, você
fácil. Já peguei o que eu queria mesmo, o que eu quero aqui. Do lado você entra, paga, dá a volta. Já sai, né? Ou se não entrega a domicílio, né? Não precisa ir lá não. Hoje tem muita gente oferecendo ceia pela internet, você não precisa ir na igreja. Daí ideia boa. Entre aspas, E né? daí você não tem mais comunhão. Não tem comunhão, é tudo virtual. Mas vem cá, me diz que é uma coisa. Hoje, depois do balanço geral, passa aquele minuto de oração, né? E eu vi quando estava falando um negócio que a oração que encostou a cabeça na cabeça não sei de quem e ele foi curado. Aí aquele pastor lá. Eu já vi Aí isso. hoje, acho que é hoje, vai ter o culto na Cruz de Goiás, ali na sede, na Universal, e diz que o pastor vai esperar cada um na porta para encostar Ele já fez encostar isso aqui já, a cabeça né? na sua cabeça. E tem muita gente lá dando testemunho. Tem mesmo, tem. Tem tempo que eles fazem. É claro que tem, né? E o pastor falou, a chave é A fé. Jesus. Né? E a porta é a fé dele está em Jesus. É verdade. Eu falei isso aqui esse dia, não foi? É o nome de Jesus que resolve, faz mesmo. Qualquer coisa, se você tiver fé, faz. Só que eles ficam só nisso. Eles não pregam Jesus. Eles pregam coisas. Jesus, quando as multidões comprimiam ele, eu estava falando também lá na casa do Bruno, quando as multidões vinham atrás dele, Jesus virava para ele e falava assim, ó, eu sei por que vocês vieram. Sabe por quê? Porque eu dei pão para vocês, eu dei peixe para vocês, eu curei vocês, eu ressuscitei alguns mortos aí, eu fiz alguns sinais, alguns milagres, é por isso que vocês vêm. Vocês não vêm por causa de mim, não. Aí Jesus começou a falar palavras fortes, pesadas, duras, e perna para que te quero, de multidões e multidões incontáveis, ficaram os discípulos. Aí Jesus estava falando, se Jesus fosse uma pessoa com uma autoestima baixa, ele ia falar assim, me abandonaram, né? Mas ainda bem que vocês, meus discípulos, ficaram e tal. Mas Jesus falou assim, e vocês, irmão, não? Você também, irmão, não? Sem contar, Pode ir. sem contar Né? no que ele curava e agradecia, né? Que foi os 10 Isso, leprosos. sem contar estes que eram Nem curados. agradeceu, né? E nem faltava para agradecer. Tem pessoas assim que vão para a igreja hoje, irmão, só para receber, aí depois que recebem nunca mais vão para a igreja. Com certeza. Então, não é isso que nós somos chamados para fazer. Nós somos chamados para levar o nome de Jesus, para pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o... Enquanto nós pregamos... Eu acredito assim, que às vezes Deus também usa de uma enfermidade, alguma dificuldade, para a pessoa ir até Ele, Isso. provar o amor dele, tomar dele e permanecer. Porque eu conheci muita gente que já foi para a igreja assim e continuou até hoje, mas ele teve que ter um motivo Tem. para ser É claro. penetrar. E feliz esse que ficou, porque muitos vão, mas não ficam. Mas esse aí foi feliz porque ficou. Mas, exatamente, eu fui assim. A dificuldade eu fui atrás de Deus. Então o que acontece? Hoje se prega muito as coisas que Ele dá, os peixes, os pães, os sinais e as maravilhas. Mas o Cristo vivo, você ouve, quando você liga seu televisão nesses canais aí, eles falam quem é Jesus, eles falam que Ele é o Filho de Deus vivo, qual é a missão dele, não fala. Ele fala assim, a chave da sua casa, a chave do seu carro. E Jesus fala assim, eu sei por que você veio, porque você quer a chave da sua casa, Um cara porque você quer a chave do seu um carro. Camaro amarelo falando se quisesse daquele tinha que ir no culto. O cara tava Eu vi. castigou. E outra coisa, irmãos, para quem que Jesus vai falar assim, eu nem Só te falta tocar a conheço. música do Camaro Amarelo para ele entrar na igreja, né? Ô Francisco, para quem que Jesus vai falar assim, apartai de mim que eu não conheço, mas Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós ressuscitamos mortos, curamos, fizemos muitos sinais de maravilha. É para esses crentes mesmo. Eu acredito, infelizmente né? Mas eu fui na casa de uma irmã, eu nunca tinha ido na casa dela. Eu gosto mais de ficar lá dentro de casa, porque Nós temos que tomar isso como exemplo. Nós temos que tomar isso como exemplo disso. E permanecer aqui, na palavra. Não inventar moda. O dia que o pastor sair da Bíblia, sai Eu lá. fui, sabe? É aqui, ó. É aqui, ó. A palavra.
reportagem que tem um pastor lá na África Essa aí foi que terrível. ele pisa, ele sai andando em cima, ele manda As pessoas ficam no chão e ele pisa. e ele sai andando pisando em cima das pessoas. Aí ele fala assim, agora todo mundo deita aí, tem a grama aí, ó, começa a comer a grama. Porque se você me obedecer, eu sou um de Deus, e se você me obedecer, você vai ficar mais perto de Deus. E é tanta coisa que eu falo, meu Deus do céu, aonde que está isso escrito? Aí vem a O povo cabeçada. parece estar saboreando a grama, porque eles estão. Aí vem a tal da cabeçada, vem não sei o que mais, vem não sei o que mais. É tanta invenção saindo da palavra de Deus, deixando a palavra de Deus. Aí eu falo, é porque eles não lêem, né? Aí o meu irmão tava bravo, ó, eu tenho dó do meu irmão, às vezes tem, às vezes não tem, às vezes eu fico rindo dele, porque é aquele cara, a mulher dele foi embora, pastor. Agora ele deu um celular para cada um, fez um sacrifício para mandar um celular desse. Aí o pastor Antes do celular tomou, chegou, elas fizeram o compromisso de dar o celular para a igreja. que era um sacrifício. Aí o meu irmão falou, vocês querem sacrificar o que é meu ou o que é de vocês? Aí é Nunca fácil, mais dou né? um celular para vocês. Aí o irmão pegou de volta e deu R$600 que ela recebeu em troca Deu do o celular. salário dela em troca para fazer o sacrifício. E a outra nada. A outra ia dar o celular, aí a sua irmã me contou. Ele falou, o sacrifício tem que Quando ser o seu, celular não? chegar, elas fizeram Eu o tô- propósito de fazer o sacrifício de dar o celular. Aí a mãe foi sabendo, foi o Luiz. Aí o Luiz foi e falou, ó mãe, então dá um jeito que quando o celular chegar, dá um jeito de vender esse celular, ver o que faz. Aí o pai do Francisco foi e comprou. E aí, pra mim, Amém. Irmãos, vamos orar Aí para a trocou com a gente neném, porque encerrar. o Luiz mandou essa. E a neném tinha um igualzinho preto. Aí trocou com seu pai, porque seu pai comia pedreiro, né? Um branco, esse fica bonitinho, né? Aí foi e trocou com ela. E a neném ficou com o branco e ficou com o preto, mas era o mesmo. aí engana, eu falei, mãe, deixa elas estão lá, elas estão É o que eu com falei. Cristo. Um dia ela vai ter revelação, ela vai sair Aí de vai lá. lá. O importante é que elas não estão no mundo. Então, Né? Um dia elas vão ler a Bíblia e vai cair na real, isso não tem nada a ver com Deus isso. está vendo a coração delas, Deus está vendo a É, isso eu intenção expliquei pra minha delas. mãe, né? Não tira ela. Não tira ela Ela de vai lá. brigar com vocês e não vai sair. Deus vai abrir os olhos dela, porque Deus está vendo. Quem vai prestar conta não é elas com Deus, é o pastor com Deus. Porque uma vez que quieta, né? Minha mãe tava brava, eu falei, na não fica igreja, assim, não. eu acho que até da época Porque do depois irmão ela não também, vai mais ela lá, tinha né? uns 14 para 15 anos. Porque quando tá cego não adianta. Eu Tinha acabado de mudar aqui do bairro. Tem que orar. Eu Falei, ora por ela, comprei o celular, ela presta atenção pro Manuel ainda. E o Manuel chegou na igreja, foi direto pro quarto. Quando foi de manhã, foi levantado, chegou na beira da cama e sentou. Mãe, a senhora me ama? Ah, Manuel. Mas a senhora me ama muito? Eu amo, Manuel. Eu amo você muito, você é meu filho. Mas o que você aprontou? Diz pra mim, porque você, quando você começa com essas historinhas, eu já sei. Sabe, mãe, o que é, né? Porque assim, a gente tem fé em Deus, né? E o pastor disse que a gente tinha que ter um sacrifício. E eu ir pronto. E qual sacrifício você fez? Assim, mãe, tá. O Manuel diz logo que ele reclamar para advogado. Ele fala para ele reclamar para advogado, porque ele tem argumentos para tudo depois. Aí eu, Manuel, para de judiar, conta logo o que você fez. Eu dei o celular para a igreja. Aí eu falei, ah, deu? Ele não é seu. Eu comprei a prestação, eu ainda estou pagando esse celular, você foi dar para a igreja, você não vai dar nada. Aí eu fui lá na igreja, tinha um saco, lá na Luz dos Povos, tinha um saco de celular. E eles só acharam o celular do Manuel, porque eu dei as características, o Manuel tinha dado o celular ligado. E ele ligou o celular e o celular fez barulho. Eles acharam. Foi e entregou de novo o Manuel. Eu falei assim, quando você trabalhar, se tiver o seu, que você for o dono, aí você quiser dar e fazer o sacrifício da sua fé, você faz. Mas com o meu você não vai fazer nada. Porque eu ainda estou pagando ainda esse celular e você precisa desse celular. Aí ele pegou de volta, mas ele deixa. Eu tinha uns 14 anos. vamos orar, irmãos. Porque isso não é fé. Eu acho que o pastor fazer uma coisa dessa não está movimentando a fé dos irmãos. Não está. Eles estão mexendo com o interior, com a emoção das pessoas. Eles não estão mexendo com a fé das pessoas, eles estão mexendo com a emoção. E as pessoas fazem porque estão motivadas naquele momento. Não é por fé. Fé é uma coisa que vem em Isso você. aí, vai E ver de repente,
fé. Isso é usar da má fé, isso sim. Muitas vezes, não sei se é esse caso específico, mas muitas vezes as pessoas usam de má fé, né? Alguns líderes aí. Com as pessoas. Eu sei que. Eu sei que a gente vai levar muita cacetada. Ele quer falar uma coisa que o cara não aceita. Uma vez, por exemplo, teve um sonho de uma igreja aí, vamos botar o sonho para dentro do milagre para lá, né? Contra o milagre para lá. A irmã estava frequentando uma igreja e ela viu esses tipos de coisa aí, quem dá mais, quem pode dar 100, quem pode dar 1000, quem pode dar 100, até os moedinhas. Aí ela saiu dali indignada e começou a orar em favor daquela igreja, em favor daquele pastor. Aí ela foi, Deus rebateu ela no sonho e mostrou toda a igreja subindo e os pastores que faz isso, ficando com sacos e sacos de dinheiro, assim. Com sacos e sacos de dinheiro. perigoso, E a igreja todinha sendo arrebatada. Deus rebateu ela no A hora que sonho. ele disse que Mostrou isso pra ela. muitos caras que estão ali Que vão adianta? ser salvos pela fé dele. O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro, né? Perder sua Perder a alma, misericórdia. Só em Jesus tem poder. Vamos orar. É complicado. Morar para nós não ficar igual ele. Sangue de Jesus tem Deus poder. tenha misericórdia de nós, né? Porque nós estamos falando dele, vamos falar, se ninguém faz de nós um dia. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Pai, pela Papai, te tua louvamos, te bondade, pela agradecemos. tua palavra, pela tua A tua palavra que é revelação, pura, pelo verdadeira, teu amor, santa. A tua palavra que é bendita, Pai. Dá-nos A tua palavra sempre a tua diz: se não verdade. tivermos Não sabedoria, nos deixe pedimos cair ao em Senhor. tentação, O Senhor nos dá, Pai, livre-nos do literalmente mal. todas as Meu Deus, que coisas. nós possamos E que amar nós o Senhor pedimos o assim teu de nome, todo Pai, o Senhor nos dá. Tem E que, misericórdia. Pai, nós necessitamos, o Senhor nos dá. Meu O Senhor é o amado nosso Deus. Jesus, Oh, que Pai, nós o Senhor é o possamos ter nosso revelação protetor. de quem O Senhor é Deus é. sobre as nossas Que nós possamos ter vidas. Vem entendimento sobre da nós, verdade. Deus. Que Cuide nós de possamos nós. andar pela Cuide da nossa verdade. mente, cuide do nosso E jamais coração. nos afastar Pai do Santo, caminho em reto nome de do Jesus, Senhor. Pai. Oh, Oh, Espírito Espírito Santo, de vida, tem vem sobre esse lugar, misericórdia de nós, sopra sobre esse Senhor. lugar, Dirige nós sopra toda sobre a essa igreja, acorda aqueles que estão dormindo, Senhor. Oh, Pai, desperta aqueles que Na hora da oração, codificação. Desperta, Senhor, o teu povo para te buscar. Desperta o teu povo, Pai, para clamar. Desperta o teu povo para ter necessidade do Senhor. E não do que o Senhor pode dar. Deus, Em nome de Jesus, Pai. Espírito. Inunda, Pai, o nosso ser. Deus, em nome de Jesus, vai te revelação. Santificado seja o nome do Quem é o Senhor. Senhor, Pai, Venha a para nós nós? o teu Quem é o reino. Senhor das Seja nossas feita a vidas? tua Toca, Pai, vontade. cada vida, Neste lugar, toca cada como é feita coração, no Senhor. céu. Em nome de Incendiando,